A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra para a sua alma. Deus tem uma direção para te dar. Deus tem um caminho novo a revelar para a sua alma, para você que não sabe mais para onde ir, para você que não sabe mais o que fazer da vida. Eu te peço que no nome de Jesus Cristo você fique até o final e veja o poder que a palavra de Deus tem, e que você veja o poder que Deus tem para fazer algo novo na sua vida e te libertar e te curar e te salvar dos teus opressores. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 ao 58. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, ele cortou a cabeça, ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Louvado seja Deus. Então, esse texto que nós acabamos de ler, um texto rico e com muitos ensinamentos da palavra de Deus para mim e para a sua alma, para você que está aflito, para você que não sabe o que fazer, para você que está lutando contra problemas e dificuldades e não consegue vencer. Nós vamos ver que antes de realmente essa batalha começar
entre Davi e o filisteu, no capítulo 17, os irmãos podem ver que Davi ele se dispõe a pelejar contra o gigante, enquanto os israelitas ficaram com medo, fugiram, tremendo. Davi, um homem simples, ele se dispõe a pelejar e vai até Saul, o rei. E ali começa um grande mistério. Davi conta a história da vida dele. Davi conta as coisas que acontecia com ele e o que aconteceria com aquele homem que estava afrontando a Saul, a ele, a todo o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então, ali, Saul então tenta ajudar Davi, colocando armaduras para ele a pelejar, mas não dá muito certo. Então, ele foi pela fé, com as armaduras que Deus colocou sobre a mão dele. E assim foi, houve uma discussão, houve uma afronta entre o gigante e a Davi. O gigante Golias começa a menosprezar Davi sobre o que ele é, sobre o que ele tinha na mão, dizendo que ele não era capaz. Mas Davi foi mais destemido e disse que por conta de Golias ter afrontado a Deus e o povo de Deus, naquele dia Deus iria fazer algo através da vida de Davi, que em toda a terra eles veriam que Deus é Deus e que não há outro igual a ele, nem em Israel, nem em toda a terra. Louvado seja Deus. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Davi ele vai realmente se encontrar para pelejar, depois da afronta, depois das histórias contadas, depois de muitas coisas. Então a Bíblia fala: e sucedeu que, levantando-se o filisteu a encontrar-se com Davi, eles iriam lutar, eles iriam pelejar. Só que a Bíblia fala que apressou-se Davi e correu ao encontro do filisteu para combater. Ou seja, a Bíblia está mostrando que Davi, ele estava apressado, ele estava querendo de qualquer maneira pelejar contra aquele gigante para jogar ele por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava com pressa, ele queria pelejar, porque ele não queria mais ver o povo de Deus e o próprio Deus sendo afrontado por ele, Golias, mais. Então Davi, mesmo ele sabendo que Golias era um homem capacitado, bem preparado, bem estruturado, ele não queria saber se Golias era grande, se ele tinha armaduras, se ele era um homem preparado. O que ele queria fazer era mostrar para aquele povo que fugia dele que há um Deus na terra que cuida do seu povo, que rege o seu povo. Louvado seja Deus. Então ele foi ao encontro a pelejar. E eu quero falar para a tua vida que talvez você tenha fugido da tua peleja. Talvez você tenha corrido das batalhas, das dificuldades que Deus está botando na tua frente para você vencer, mas você está fugindo. Você está com medo dessa dificuldade. Você está com medo desse demônio que está se levantando contra a sua vida. Mas é porque você ainda não reconheceu, é porque você ainda não conhece o Deus de Israel. Porque quando você conhecer e aceitar Ele na sua vida, gigante nenhum vai poder ficar de pé mais diante da tua presença. Dificuldade nenhuma vai prevalecer contra a sua vida. Calúnia, fofoca, palavra de maldição não vai funcionar contra a sua vida, não vai te derrubar. Porque você tem aquele que é maior.
Você tem aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é infinitamente glorioso e que nunca perdeu nenhuma batalha. Então era isso que Davi pensava. Era assim que Davi pensava e reagia. Ele sabia que com Deus, não importa qual era o tamanho da dificuldade, ele venceria sim. Então talvez você esteja correndo das dificuldades. Talvez você não esteja indo de encontro à dificuldade que Deus botou na sua vida, porque você ainda não tem reconhecido o poder que Ele tem para fazer você vencer. Só que eu falo para a sua vida que Deus, Ele quer se revelar para você, que Deus quer te fazer você vencer esse gigante, essa dificuldade que você está fugindo, em vez de você ir de encontro a essa dificuldade e mostrar para essa dificuldade que você serve um Deus que é muito maior do que ela. Louvado seja Deus. Então não fuja mais a partir de hoje. Vá de encontro, se apressa para ir à dificuldade. Porque você vai vencer sim. Em nome de Jesus. Com Deus, acreditando na palavra, nas promessas, você vai vencer sim. Você não vai mais querer fugir, você vai querer se apressar para tentar vencer a dificuldade. Você vai tentar se apressar para vencer os seus medos, porque você sabe que Deus tem estratégia para te dar e não vai te deixar cair. Então Davi se apressou para pelejar, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele não foi medroso nem covarde. Davi pegou as armaduras que ele tinha na mão dele. Só que Davi, ele não era como o filisteu, um homem de guerra, preparado, capacitado. Ele era um homem simples, que cuidava das ovelhas do pai dele. Então Davi meteu na mão um alforje e tomou dali uma pedra com uma funda e atirou na testa de Golias, o filisteu. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Mas, irmão, como é que pode um homem preparado, um homem capacitado, com capacete, com escudo, com lança, com todos os tipos de armamento, já foi treinado, já foi preparado, como que ele pôde perder para um homem que não estava preparado fisicamente e que não estava com a armadura certa fisicamente? Sabe por que isso acontece? É porque Deus escolheu pessoas pequenas na terra para vencer dificuldades grandes. A humanidade sofre, o ser humano sofre e perde para muitas dificuldades, porque ainda não entendeu que é na simplicidade, que é na humildade, que é no amor, que é no carinho que o ser humano vai vencer as coisas grandes. Quando eu falo coisas grandes, eu falo das dificuldades, as enfermidades que são temidas pela raça humana. Só que para os servos de Deus não são temidas. Não podem nos amedrontar, porque nós sabemos que nós temos Deus ao nosso lado e que nós estamos preparados com as armaduras do céu para lutar contra o diabo, contra o pecado, contra os nossos próprios desejos e prazeres. Nós não estamos despreparados. Nós temos a Deus e cremos que Ele vai nos dar a vitória. Então, um homem simples venceu um homem que estava preparado e que desde sua mocidade era um homem de batalha. E o que me chama a atenção é que aonde a pedra bate é aonde, foi no lugar que Golias não estava preparado, foi na testa. Ele estava com um capacete, mas o capacete não protegia a testa. Sabe o que eu aprendo?
é que Deus, quando Ele nos escolhe para a obra dEle, quando Ele nos prepara para a obra dEle, Ele coloca armaduras, Ele coloca sobre nossas mãos poder e autoridade que vai ferir os nossos inimigos, aonde eles mesmos nunca poderão imaginar que poderiam ser feridos. Deus nos dá poder e autoridade para chegar em lugares, para derrubar gigantes, para vencer dificuldades que um ser humano natural nunca conseguiria chegar. Porque só é possível vencer gigantes com Deus. Só é possível vencer enfermidades grandes, como câncer, tumor, infarto. Só é possível vencer com Deus, com as armaduras que Deus coloca na nossa mão. Louvado seja Deus. Então, nesse versículo 49, também nos dá outro ensinamento. Nos dá um ensinamento de que não é com grandes coisas que nós vamos vencer o pecado. Nos dá um ensinamento que não é com grandes riquezas, que não é com grandes pessoas que você vai vencer a sua dificuldade ao teu lado. É com coisas pequenas e simples. Davi meteu na mão um alforje e uma pedra, e uma funda atirou na testa de Davi e derrubou aquele gigante. Diante da humanidade, isso aqui não é nada para vencer um homem preparado de batalha de guerra. Mas os pensamentos de Deus, diz Isaías, são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Aquilo que você pensa que é pequeno, aquilo que você despreza e não quer usar, é o que Deus te deu. É o que Deus quer que você use para vencer aquilo que é grande, para mostrar para as pessoas que para vencer não precisa ter grandes coisas, mas sim as pequenas e as humildes coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Não as grandes riquezas, não as grandes felicidades, as belezas desse mundo, não, mas a humildade, a simplicidade, a humildade e a coragem que Deus colocou no seu coração é que vai te fazer vencer as coisas grandes, que tenta te fazer ficar pequeno nesse mundo. Louvado seja Deus. Então, no versículo 50, a Bíblia dá uma confirmação disso que nós acabamos de falar. E fala: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada. Aqui está confirmando o que nós acabamos de ler no versículo 49. De que não é com grandes coisas que nós vamos prevalecer nesse mundo. Que não é com grandes coisas que nós vamos conseguir ser felizes. Não é com grandes coisas que nós vamos ser amados. Não é com grandes coisas que nós vamos amar. É com coisas pequenas e simples que nós estamos desprezando. E por causa disso estamos perdendo o que é realmente amar. E por causa disso, de desprezar as coisas pequenas, nós estamos perdendo dificuldades, nós estamos fugindo do compromisso, do chamado que Deus colocou na nossa vida. Porque estamos desprezando as coisas pequenas e queremos as grandes. Só que Deus está falando e mostrando que para vencer as maiores, para você conquistar e prevalecer as coisas maiores, você tem que usar as coisas pequenas e simples que Ele colocou no seu coração. É da forma que Deus te criou e te fez que você vai vencer. Não é você querer ser grande, rico, bonito, como outras pessoas são.
É da forma que você é que Deus vai te usar para vencer gigantes, para você vencer os seus medos. Porque Davi não teve que se igualar a Golias para vencer ele. Ele foi da forma que ele era, simples, humilde, e com a armadura que Deus colocou nele, com a fé que Deus colocou no coração dele, e foi assim que ele matou o gigante. Sem que ele tivesse uma espada na mão, a Bíblia está falando, sem que Davi tivesse uma espada na mão, ele não precisou de uma espada para vencer dificuldades. Ei, preste atenção, você não precisa de droga para ser feliz, você não precisa se prostituir para ser feliz, você não precisa viver uma vida de aparência para você ser feliz. Você tem que ser quem você é. Você tem que aceitar quem Deus te criou e da forma que Deus te criou para você ser. Você não precisa ser da forma que as pessoas são. Você não precisa fazer o que as pessoas fazem. Você não precisa falar o que as pessoas falam. Você não precisa olhar para o que as pessoas olham. Você não precisa pensar pelo que as pessoas pensam. Seja você mesma. Seja você mesmo. Não queira ser como as outras pessoas. Se Davi tivesse usado as mesmas armaduras e lutado da mesma forma do que o filisteu, talvez Davi não venceria. Porque a armadura de Golias estava pesada e ele já tinha testado no capítulo 17. As armaduras de Golias estavam pesadas em Davi, porque ele nunca tinha usado. Então ele foi com aquilo que ele tinha, ele foi da forma que ele era. Ele não teve que mudar e nem se adaptar para vencer as dificuldades. Então não é diferente na minha nem na sua vida. Não queira ser igual às pessoas. Seja você mesmo e você vai vencer a tua dificuldade. Seja você mesmo, pequeno, simples, com Deus na sua vida, com Jesus na sua vida. Com fé, com obediência, com temor a Deus. E você vai vencer sim, em nome de Jesus. Então no versículo 51 diz: pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada. Ou seja, Davi já tinha derrubado o gigante com o alforje, a pedra e a funda que tinha lançado na testa. Ele já tinha caído por terra, com seu rosto em terra. Então Davi, ele corre, pega a espada que estava na bainha do gigante e cortou a cabeça do filisteu e pegou-a na mão. E a Bíblia diz, então os filisteus, vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Sabe por que as dificuldades estão constantemente indo até você? Sabe por que os problemas estão constantemente indo até você? É porque Deus quer que você vença. Deus quer que você lute contra essa dificuldade. E quando você entender isso e você levantar a sua cabeça e falar: eu não quero mais ficar desse jeito, eu não vou aceitar viver mais essa vida, eu não vou aceitar mais o diabo pisar na minha cabeça e me humilhar. Sabe o que vai acontecer? Você vai se levantar pelo poder do nome de Jesus, e quem vai ter que fugir, quem vai ter que correr, não vai ser mais você, vai ser o diabo que está se levantando contra a sua vida. Os problemas que vão temer você, as dificuldades, as enfermidades, os demônios que usam essas situações, que vão ter medo de você, não vai ser você que vai fugir mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você entendeu que ter a Deus é lutar contra as dificuldades e não voltar para trás.
Porque você entendeu que ter a Deus, viver para Deus, acreditar em Deus, obedecer a Deus, é você bater de frente com o que vier na sua frente. Na humildade, na simplicidade e na obediência, você vencer aquilo que aparecer na tua frente. Louvado seja Deus. Então, vendo os filisteus que o seu campeão, que antigamente afrontava, dizia que fazia, que falava, que era o destemido, que era o mais temido, que era o bravo, agora eles fogem. Então a Bíblia diz: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então, duas coisas eu aprendo nesse versículo. Depois que eles venceram, depois que Davi vence aquele gigante, os homens de Israel e de Judá, o povo de Deus, se levantaram e jubilaram. Ou seja, eles estavam sentados. Se eles se levantaram, é porque eles estavam sentados. E eles se jubilaram, eles se alegraram. Ou seja, eles se levantaram porque estavam sentados e se jubilaram porque não estavam jubilantes. Jubilar é se alegrar, é ficar feliz grandemente, é ter uma grande alegria. Ou seja, quando você entende que Deus é tremendo, é poderoso, é glorioso, é tremendo na sua vida, você vence a afronta, você vence as dificuldades, você corta o mal pela raiz e você se levanta novamente. Você se levanta, você se alegra, você se regozija, porque antes você andava caído, antes você andava triste, mas quando você começou a vencer as dificuldades que Deus colocou na sua vida, você se levantou e começou a se alegrar. Assim como os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, porque antes eles ficavam sempre com medo e eles fugiam. Só que aqui eles se levantaram, ou seja, por causa da vitória que Deus deu ao povo, eles se levantaram e se alegraram. E é assim que vai ser na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Você vai se levantar e você vai voltar a ser alegre. Você vai sair da zona de conforto, você vai sair da zona de prostramento e vai se levantar. Porque a partir de hoje, no nome de Jesus, eu creio que você não vai fugir mais das suas dificuldades. Você não vai fugir e não vai ter medo mais daquilo que Deus colocar na tua frente para você pelejar. E o que me chama a atenção é que, além disso, eles seguiram os filisteus até chegar ao vale, às portas de Ecrom. Antes eles fugiram porque eles tinham medo do gigante. Agora eles se levantam e se alegram e ainda perseguem os filisteus. Olha que reviravolta Deus faz na vida do povo dele. Olha que mudança radical que Deus faz. O povo que antes fugia, o povo que antes estava com a retaguarda abaixada, com a cabeça encurvada de medo, de temor, agora faz o povo dele se levantar e perseguir os seus inimigos. Meus irmãos, com Deus é vencer ou vencer. Com Deus é se levantar e se levantar a cada dia. Nós não podemos aceitar a derrota. Nós não podemos aceitar
que as coisas ruins tomem conta da nossa vida. Porque nós temos um Deus que é vivo e é poderoso, mas também, se Ele permitir, é porque Ele sabe o que faz na nossa vida. Se as enfermidades vier, se as fraquezas, se os medos vier na nossa vida, é normal, porque Deus sabe o que faz. Só que você não pode se entregar e nem abaixar a cabeça para essa dificuldade. Louvado seja Deus. Então, eles se levantaram e perseguiram os inimigos dele. Porque com Deus é assim, quando você vence uma dificuldade, você vence também outra, e você vence outra, e você não quer mais perder, você sempre quer vencer com Deus. Você se levanta, você se alegra, você quer correr atrás daqueles problemas que você não conseguia vencer, para hoje você dar a solução, porque hoje você tem a Deus, hoje você acredita em Deus, porque antes você não acreditava, antes você não tinha a Deus e você fugia, você temia as dificuldades, só que agora você está fazendo diferente, você está pegando as dificuldades, correndo atrás para tentar solucionar aquilo que você não solucionava. E assim foi isso que Israel e Judá fizeram. Seguiram os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles voltaram feridos. Louvado seja Deus. Então no versículo 23 fala que depois que eles seguiram os filisteus até chegar às portas de Ecrom, onde caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom, acabando aquele confronto, os filhos de Israel, o povo de Deus, perseguiram os filisteus e se despojaram para os seus arraiais. Depois que acabaram aquele confronto, eles voltaram para as suas tendas para descansar. Porque há momentos que nós temos que confrontar. Há momentos que nós temos que levantar a cabeça e ir para cima do problema. Mas vai ter momento que você vai ter que descansar. Vai ter momento que você vai ter que se recompor. Nem todos os dias, nem todo momento, você vai bater de frente com uma dificuldade. Uma hora você vai ter que descansar. Uma hora Deus, que conhece a tua limitação, Deus ele vai dar um basta. Não. Agora o meu servo, minha serva vai ter um momento de descanso. Mas eu também já tenho outra luta, outra prova preparada para ele e para ela. Então, meus irmãos, nós temos que entender que vai ter momento de descanso. Nós temos o nosso momento de descanso. Nós somos seres humanos. Somos carne, somos pó e cinza, somos fracos. Mas nós temos que entender que Deus sempre tem uma peleja, Deus sempre tem uma dificuldade preparada para permitir na minha e na sua vida, para que nós possamos pelejar e o nome dele ser glorificado. Nós temos que entender que, louvado seja Deus, nós temos que estar preparado para qualquer momento. No momento bom e no momento ruim. Porque a qualquer momento Deus ele pode permitir, até no momento de descanso, Deus ele pode permitir alguma coisa acontecer para provar a nossa fé. Louvado seja Deus. Então há momento de batalhas e há momento de descansos. Mas fique ligado também nos momentos de descanso. Porque Deus ele é imprevisível. Deus do nada ele faz tudo. Do nada ele cria situação para o nome dele ser glorificado e abençoar a nossa vida. Então fique ligado. Louvado seja Deus. No versículo 54,
Davi, ele pega a cabeça do filisteu que ele matou na peleja e trouxe para Jerusalém, porque eles voltaram para os arraiais, cada um para suas casas. Só que Davi, ele pegou as armas dele e botou na tenda. Quando a Bíblia fala as armas dele, Davi não está falando, louvado seja o nome do Senhor, das armas dos filisteus. Ele está falando das armas dele. O alforje, a funda, porque as nossas armaduras de guerra, nós temos que guardar. As armaduras que Deus deu para o servo e a serva dele pelejar, nós temos que guardar. Mas, irmão, quais são as armaduras de Deus? Quais são as armaduras que Deus deu para o servo e para a serva dele? Efésios 6:10. Em diante, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Aí a Bíblia vai falar para tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho, as armaduras que Deus ele deu, além do jejum, a oração, a leitura da palavra, uma vida de louvor, são as armaduras que Deus deu para um crente viver. Então entenda que você que é crente, você que é servo do Senhor, você tem armaduras que são poderosas no mundo espiritual para vencer o diabo. A maior autoridade você já tem sobre a sua vida. Se você aceitou a Jesus, você tem a maior armadura para você vencer o pecado, a dificuldade. É Jesus. Jesus é o poder de Deus na terra. E Jesus hoje é a nossa maior vitória. Então você que me ouve, para você vencer e ter a maior vitória, você tem que ter a Jesus. Você tem que aceitar a Jesus na sua vida. Você tem que crer no Filho de Deus. Você tem que ser batizado. Você tem que se entregar e se render ao nome de Jesus, que é o nome todo-poderoso e que dá vitória a todo que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde as armaduras que Deus está te dando. Guarde as estratégias que Deus está te dando através dessa palavra, que simboliza uma armadura também, para blindar a sua mente das influências do diabo, para blindar o seu coração de todo enxerto desse mundo, para blindar a sua vida, o teu casamento, a tua família contra as forças do diabo. Essa palavra que você está ouvindo, ela é uma armadura. Ela está blindando a tua casa, ela está blindando a sua vida, a sua mente, o seu coração, ela está blindando a sua alma de todo mal enquanto você está escutando ela. Louvado seja Deus, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus. E pela fé você está sendo protegido. Pela fé você está sendo curado. Pela fé você está sendo liberto. Pela fé, Deus ele está fazendo algo novo na sua vida. Pelo simples fato de você estar ouvindo a palavra dele. Pela fé. E pela fé tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 55, vendo, porém, Saul, que era rei, Davi, a encontrar-se com o filisteu, lá no começo, Saul viu Davi indo se encontrar para pelejar com o filisteu.
a Bíblia diz que então Saul disse para Abner, que era chefe do exército: de quem é filho este jovem? Perguntando sobre Davi para Abner. E Abner disse: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Então, no versículo 56 disse: então o rei Saul pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Meus irmãos, olha que coisa linda que Deus faz na vida daqueles que pensam que não são nada. Olha que coisa linda que Deus faz na vida daquele que é pequeno, daquele que é humilde, daquele que diante dos homens não são nada e não são vistos e nem conhecidos. Davi diante do rei e diante do chefe do exército de Israel, ele não era conhecido, mas por ele ter vencido o gigante Golias, ele passou a ser uma pessoa conhecida, um homem temido, um homem respeitado, porque é isso que Deus faz quando você não corre da peleja, porque é isso que Deus faz quando você aceita a pegar o teu problema e bater de frente com ele e tentar solucionar. Quando você vence a tua dificuldade, quando você vence o teu medo, as pessoas que estão no mundo olham para a sua vida e te vê como espelho, e te vê como um reflexo de uma pessoa que não era nada e que teve uma mudança de vida extraordinária por Deus, e que teve uma transformação de vida extraordinária. Aí as pessoas querem saber quem você é. Aí as pessoas querem estar ao seu lado. Antigamente, Davi não era ninguém, não era nada. Mas depois que venceu o gigante, o grande rei Saul queria saber quem era ele, queria estar com ele, queria saber mais da vida dele. Então é isso que acontece quando você vence a cada dificuldade. As pessoas olham para você e te vê como uma pessoa forte, uma pessoa, um homem, uma mulher que é de Deus, que não foge das dificuldades, que não tem medo das enfermidades, que não tem medo de morrer, que não tem medo das afrontas, que não tem medo de palavra de maldição, que não tem medo de nada. E essas pessoas que te veem como espelho, elas querem estar sempre do teu lado. Elas querem conversar com você, elas querem ter uma vida íntima com você, porque para elas você é um espelho, para elas você é um exemplo de vida de um homem vitorioso, de uma mulher vitoriosa. E foi isso que aconteceu com Davi. Só que essa honra não vem do homem, essa honra vem de Deus. E você também será assim se você aceitar a não fugir mais diante das dificuldades. Deus vai te honrar. Deus, Ele vai glorificar. Ele vai exaltar a sua vida. Assim como exaltou a Davi diante do rei Saul. Louvado seja Deus. Então, Saul pediu para buscar e saber quem era o jovem. Davi pediu a Abner. Então a Bíblia fala: voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Davi voltando para o arraial, Abner tomou consigo. Abner pegou Davi depois que tinha voltado para o arraial e levou até a Saul, o rei. Só que Davi, ele foi até a Saul com a cabeça do gigante filisteu na mão. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo?
Hoje em dia, Deus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Diante de Deus, nós temos que levar a nossa vitória. A cada dia que você acorda é uma vitória. A cada dia que você trabalha é uma vitória. A cada dia que você conquista algo é uma vitória. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Você tem que pegar essa vitória, dobrar o teu joelho em casa, na rua, e falar: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela esperança. Obrigado pela chance que o Senhor está me dando de eu me consertar e reconhecer que Tu és o Salvador da minha alma. Isso é você ir diante do Rei e levar a tua vitória. Porque foi isso que Davi fez. Davi levou a cabeça do filisteu, simbolizando a vitória que ele teve diante daquele filisteu. Então Deus, Ele é um Deus que quer receber a todo ser humano que reconhecer a Ele como Salvador. Deus está de braços abertos para receber todo ser humano que tem dificuldade. Deus está de braços abertos e com os ouvidos atentos para ouvir o clamor de uma alma que verdadeiramente está disposta a não querer mais viver a mesma vida, que está arrependida de viver uma vida de pecado. Então as nossas vitórias nós temos que levar diante de Deus em oração, em jejum, mostrando a nossa gratidão para com Deus. Só que não só as nossas vitórias, mas também as nossas derrotas, as nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pecados do dia a dia, os nossos erros, nós também temos que apresentar diante de Deus. Dobrar os nossos joelhos e falar para Deus: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo. Eu sou pequeno, Senhor. Eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho forças. Diante de Deus, nós levamos as nossas vitórias e as nossas derrotas. Porque para as vitórias, o nome do Senhor, Ele é glorificado. E para as derrotas, o nome do Senhor também é glorificado. Porque você mostrando para Deus a sua vitória e as suas derrotas, Deus, Ele pega aquilo que você chama de derrota e pega e transforma em vitória. Ele pega aquilo que você chama de fraqueza e transforma em força. Ele pega aquilo que você chama de sem saída e te coloca num caminho da verdade. Te coloca em pastos verdejantes. Aquilo que você não sabe o que fazer quando você apresenta a Deus, Ele pega a tua solução sem saída e te dá uma orientação para te mostrar que Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele faz quando você não sabe mais o que fazer. Ele te leva para lugares quando você se isola, quando você se oprime e não sabe mais, nem quer mais fazer nada da vida. Louvado seja Deus. Então, leve diante de Deus a tua vitória e as tuas derrotas. Porque para tudo o nome do Senhor ele é glorificado. Aquilo que dá certo na sua vida é para a glória de Deus. Aquilo que deu errado na sua vida e está dando errado, também é para a glória de Deus. Porque Deus, Ele pode pegar o que está dando errado e fazer dar certo. Porque Deus pode pegar quem não é nada e fazer ser alguém. Porque Deus, Ele pode pegar aquele que está doente e curar. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Só que nós temos que ter fé e acreditar no poder que Ele tem para fazer na nossa vida. Essa mudança, essa transformação que só Deus pode fazer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde esta palavra.
Porque a partir de hoje você não vai viver mais a mesma vida. Porque Deus, ele é o Deus de mudança, cura e salvação.